Vamos para Hebreus 13, 7. Obrigado, irmão. Falei que nós estamos expondo o Levítico, mas porque estamos parados em Hebreus? Porque a gente está na introdução ainda. Nós vamos ler do 7 ao 15, carta aos Hebreus. Foi? Deixa que eu... Tem um macete aqui, ó. Você tem que ficar com esse pé levantado assim, que aí desliga. Pois bem, Hebreus 13, 7 ao 15, e essa é a última parte da nossa introdução. É o terceiro sermão introdutório para a gente começar a exposição de Levítico. Tá? Hebreus 13, do 7 ao 15, diz o seguinte: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. Por isso que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Perguntinha de EBD. Jesus morreu dentro ou fora de Jerusalém? Olha lá, hein? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Oremos. Senhor, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas almas. Cremos na sua encarnação, cremos na sua vida perfeita, cremos que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à tua destra, ó Pai. Cremos também que a sua obra ela é antecipada e revelada no Antigo Testamento e que ele é a realidade de todas as coisas pré-anunciadas. E o nosso desejo é conhecê-lo na sua totalidade, por prazer da nossa alma, para a melhor vivência nossa diante do Senhor e para a glória do seu nome. Pedimos a tua ajuda para esse assunto e para mais um sermão nesse tema, em nome de Jesus. Amém. Se lendo esse texto, você se sentiu meio perdido e deslocado no entendimento do que o autor está dizendo, como, por exemplo, temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ou versículo 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. Se você ouviu e disse, tá, mas eu não entendi nada. Essa é uma das razões do porquê você tem que vir todo domingo à noite acompanhar a exposição de Levítico. O nosso intuito não é desmistificar o texto, mas é fazer o link, a ponte entre o que você experimenta hoje de Jesus, crendo e confessando-o como Senhor e entendendo que Ele fez algo por você, mas que esse entendimento não pare em, Jesus morreu por mim na cruz. Jesus derramou o seu sangue por mim para que eu tenha vida eterna.
que não pare nisso, mas porque você tem uma visão maior do que é a obra de Jesus. E esta visão necessita passar por Levítico. Precisa passar por aquele livro. Conhecer a Jesus Cristo demanda conhecê-lo também por meio de seus feitos e obras. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna não é só um estado temporal onde o tempo não conta. Vida eterna é uma qualidade de vida que depende do conhecimento de Jesus. Se não há conhecimento de Jesus, essa noção de vida eterna fica apenas no conceito, no campo das ideias. Não se transforma em algo real e palpável para o nosso dia a dia. Jesus declarou que veio cumprir a lei, Mateus 5,17. E no seu último suspiro declarou o quê? Na cruz, está consumado. De modo que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, se eu não me engano, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Conhecer o que Cristo consumou e como consumou e quais os efeitos dessa consumação envolve o estudo do livro de Levítico. E posteriormente a carta aos Hebreus. Nós vamos começar em Levítico. Quando chegar em Hebreus já vai estar mais do que meio caminho andado. E não vai ser um livro que você vai ler sem entender ou passar correndo na leitura, como fazem com o livro de Levítico. Esse assunto estava muito mais quente na época em que foi escrito, eu me refiro à carta aos Hebreus, devido à mistura étnica que compunha a igreja naquela ocasião. A gente lê e fala, mas por que eles estavam brigando por isso? Porque naquela época, e naquele mundo antigo, judeus e gentios conviviam juntos e isso trazia uma tensão dentro da igreja. Os costumes falavam muito forte. A tradição religiosa de um determinado grupo, que não estava ainda acostumado com a transição que estava acontecendo, era muito forte. E isso causava um desconforto. Causava um distrato com quem que era, com o diferente no meio da igreja. Para nós hoje isso não faz sentido, nós somos misturados. Né? Nós vemos aqui, nós não olhamos se você é do estado do norte, do sul, do centro-oeste, se você tem sotaque como eu tenho, né, porque eu não sou carioca. Às vezes podem rir do meu sotaque, mas nunca fui destratado por causa disso. Mas naquele momento da história, as coisas não eram tão leves como é para nós hoje. Aqui, ainda que essa não seja a nossa configuração, e menos ainda a demanda eclesiológica, ou seja, pelo menos não estamos brigando sobre como que um não-judeu deve se portar no culto aqui, ou o que comer, o que fazer, pois estamos em uma outra cultura. Contudo, Cristo é glorificado quando genuinamente temos interesse em conhecer e aplicar as verdades relacionadas à sua obra em nossas vidas e em nossa igreja local. Pois bem, nós estamos procurando aqui expor e trabalhar todo o livro de Levítico. Então nós temos pessoas que estão nos visitando hoje, então eu não quero que vocês fiquem boiando ou perdidos no assunto. Nós estamos estudando um livro do Antigo Testamento, procurando entender como que ele se relaciona conosco hoje. Então, 3 coisas que eu quero que vocês tenham em mente durante todo o tempo que Deus nos permitir trabalhar sobre esse tema. Primeiro, cremos e confessamos que a lei não é instrumento de salvação. Ninguém é salvo por tentar cumprir a lei de Moisés. Nós não estamos aqui lendo esse livro ou estudando esse livro, pregando a vocês para que vocês, ao observarem, ao guardarem, ou tentarem guardar minúcias disso, sejam considerados salvos diante de Deus. Nós cantamos o quê? Há poder no seu sangue. Nós cremos que pelo sangue de Jesus nós somos salvos. Nossa justificação está firmada pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tenha em mente isso. Nossa abordagem não é para
como que alguém vem a ser salvo pela lei. Não. O que nós estamos querendo estudar é o seguinte: nossa prática de santificação deve ser orientada por qual lei? Agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Como que aos olhos de Deus, Deus me tem por obediente aos olhos dele? Qual norma eu devo seguir? Devo seguir a lei ou devo seguir a lei do Espírito, a lei de Cristo? Qual é essa norma que deve guiar a nossa vida hoje? Porque você já deve ter visto, conversado, ou deve ter você mesmo empreendido algum tipo de apologética ou defesa, em que em algum ponto que você queira validar uma prática como correta, talvez tenha pensado, bom, mas lá no Antigo Testamento assim, era feito assim, assado. Ou, nós não fazemos mais assim porque isso está dentro dos ensinos do Velho Testamento. Quero que você saiba repartir isso muito bem. E a terceira questão: o certo e o errado. O que devemos fazer ou não devemos fazer. Qual lei estamos sujeitos para observar e medir nossa santificação diante do Senhor? Esta é a pergunta que nós vamos responder estudando o Levítico todo e depois Hebreus. Tá? Então não é como que alguém é salvo, mas por qual instrumento alguém é santificado. É separado. Como que alguém é alimentado por Deus pelo seu poder para resistir cada vez mais o pecado na sua vida? Mediante qual instrumento? Observando qual princípio? Dedicando-se a qual porção do texto bíblico? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Você já sabe responder essa? Não precisa, tá? É isso que nós queremos. Então nós temos 3 coisas ainda a considerar a título de introdução do livro. Primeiro, a lei, ela tem uma unidade. O que isso significa? Toda vez que eu estiver falando lei, lei de Moisés. A lei de Moisés, ela é repartida ou ela é um ente só? Isso é importante nós respondemos para saber o que fazer com ela. A questão mais importante relacionada à questão da prática, da aplicação, ou melhor dizendo, da aplicação da lei mosaica, está nisso, na sua unidade. Os autores, quando falavam dela, comunicavam ela de uma forma que quem lesse ou ouvisse entenderia que ele está falando de um ponto ou está falando dela de todo. Está focando numa parte ou está enfocando no todo? Então vamos ler alguns textos aqui. Vamos para Romanos 3,19. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A pergunta que nós fazemos é, o autor está comunicando algum aspecto, enfatizando alguma parcela da lei, ou ele está comunicando a lei como um todo? Próximo texto, Romanos 6,14. Eu não vou ler todos para não ficar muito... a gente precisa caminhar com o texto, mas pelo menos 3 só em Romanos. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Gálatas 3,23. Então, Gálatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas 3,23.
Mas antes que viesse a fé, fé é um sinônimo para evangelho nesse contexto, estávamos sob ou debaixo do cuidado ou tutela da lei. Pergunta, como é que o autor quer comunicar esse termo? Você entenderia como parte ou como um todo? E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 5. Vamos ler 4, 3 a 5. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Lei, então, é toda a aliança mosaica. Êxodo 20, até o último versículo de Deuteronômio. Tudo o que foi dado como legislação para o povo da antiga aliança se aproximar de Deus é chamado de lei. Nós vimos que o termo lei dentro do Novo Testamento é usado de diferentes formas. Às vezes é para reportar a todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Mas nesse sentido, nós estamos vendo se os autores faziam uma tripartição daquilo que foi dado para legislar a aproximação do povo e a consideração de Deus sobre o povo na antiga aliança. Lei é toda a aliança mosaica. Ainda que alguns façam a famosa tripartição da lei em lei moral, cerimonial e civil, aqui tratamos como Paulo a trata, a lei sem nenhuma, a lei em sua uniformidade e totalidade. Alguns vão dizer o seguinte, 2 Timóteo 3,16, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Levítico faz parte da Escritura? Levítico é inspirado por Deus, então ele é útil para o ensino, para a correção, útil para ensino, correção e repreensão e educação na justiça. Nós não vamos rejeitar o livro de Levítico. Por mais que estamos fazendo um esforço para mostrar de que forma os autores traziam, isso não é uma advocacia contra a existência desse livro e a autoridade dele. Nós estamos tentando trabalhar o seguinte: você, quando procura se santificar e fazer o que é agradável a Deus, qual é a lei que você vai seguir? Qual é a norma? Qual é o padrão? Então, para aqueles que ainda dizem que a lei moral está vinculada ao cristão, ou seja, a um aspecto dessa lei mosaica que ainda voga, pelo menos há 3 questões difíceis para a gente ter, que esse grupo precisa resolver. O Novo Testamento não parece distinguir entre os tipos de lei dessa maneira. Nós vimos aqui, nós lemos o texto, onde o autor ele fala de uma forma que transmite a sua unidade. Em segundo lugar, é difícil traçar a linha entre os preceitos morais e outras leis. Por exemplo, vamos lá para Êxodo 20. Se fala-se da lei moral. Êxodo 20, que é a doação da lei. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem um forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nelas há, e o 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A pergunta que nós fazemos é: se a lei moral está em vigor
para o salvo, este mandamento, que aí é onde que nós vamos ter a dificuldade, nós não, né? Quem advoga? Continua como cerimonial ou como moral? Para quem diz que não continua como cerimonial, a pergunta que nós fazemos é: aonde há teologicamente essa cirurgia que advoga a substituição do dia do Senhor como sábado para o famoso domingo? Alguns vão dizer, por exemplo, que quando João diz em Apocalipse capítulo 1, e eis que achei-me no dia do Senhor, na ilha de Patmos, e eles vão dizer, ó, tá vendo, o dia do Senhor ali de João é o domingo cristão. Mas no Novo Testamento, nas epístolas, toda vez que aparece a expressão dia do Senhor, é um dia escatológico. Todos eles estão relacionados a algo que haverá de acontecer no futuro. E nós temos uma representação do que os profetas falavam acerca do dia do Senhor, o dia escatológico. No Velho Testamento, o dia do Senhor era o sábado e o anúncio de um tempo em que Deus haveria de agir, o dia escatológico. No Novo Testamento, o dia do Senhor é visto só como algo que há de acontecer. Essa é uma das razões pelas quais nós dizemos, ou pelo menos ensinamos, que é difícil fazer essa tripartição, porque se torna arbitrário ao intérprete, ou do intérprete sobre o texto, determinar que esse preceito, esse princípio, essa parte da lei não está mais em vigor, quando não há nenhum texto que possa suportar isso. Terceiro, grande parte da legislação civil é baseada em julgamentos morais, muitas vezes expressos nos 10 mandamentos. Então, toda a lei civil que você encontra depois desse capítulo aqui de Êxodo 20, 21, 22 e por aí vai, é uma exposição e aplicação dos 10 mandamentos na convivência e no convívio do povo de Israel, naquele momento da história. Então, essa é uma das dificuldades do porquê é difícil sustentar essa tripartição. Outra coisa, no que diz respeito aos princípios básicos de comportamento, o Antigo e o Novo Testamento estão em amplo acordo. Então note o seguinte, irmãos, eu sei que isso aqui está parecendo mais uma aula de teologia do que uma pregação, mas eu tenho que preparar esse terreno para vocês, para quando chegarem em Levítico, vocês entenderem por que nós estamos tomando determinada direção. Tá? Então, por um lado, nós expomos o seguinte: a lei é uma unidade, é difícil fazer essa tripartição porque acaba se tornando arbitrário o que se aceita e o que não se aceita do que é dito na antiga aliança, do seu molde de relacionamento com Deus. Porém, é perfeitamente visível, tanto no Antigo como no Novo Testamento, uma unidade. Que é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem disse isso? Jesus. Ele resumiu a lei, toda a lei, nesses 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele faz essa unidade. Com essa dupla citação de Deuteronômio e Levítico, Jesus extraiu a essência da lei no Antigo Testamento e deu ali o seu selo de aprovação. Então nós não vamos olhar para os 10 mandamentos e dizer, ó, vocês não prestam. Não. Jesus, ele faz uma transposição disso para nós hoje. Ele mostra o seguinte, olha, de tudo isso, como é que tudo isso vem para a sua vida? Ame a Deus e ame o seu próximo. Ao amar a Deus e o seu próximo, todas estas coisas estarão incluídas na sua vida e no seu comportamento e na sua atitude. No seu trato para com Deus e para com o próximo. Se você amar a Deus, tudo o que a lei fala sobre consagração, santificação, pureza, ainda que todos aqueles meandros, pormenores e preceitos não sejam totalmente aplicáveis hoje, culturalmente e também por questão de culto, ainda assim, amando a Deus, você vai se consagrar da forma como Deus espera que você se consagre a Ele. Todas aquelas leis que falam de como lidar com o seu próximo e questões de litígio, questões judiciais, questões de difícil relacionamento,
Se você amar a Deus, você vai amar o seu próximo da forma que Deus espera. E eu vou pular mais 2 pontos aqui, senão a gente vai ter quase 1h30 de sermão. Não quero que vocês percam. Então eu prefiro cortar. Depois, se quiser, eu mando o PDF para vocês. Tem mais 3 subtópicos ainda dentro desse. Mas eu já vou pular por segundo ponto. Então, fica evidente que há uma unidade na lei. A segunda questão que nós temos que responder é o seguinte: qual é a relação entre lei e graça? Você já deve ter ouvido falar, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, por isso não vou fazer isso, por isso não deve se fazer aquilo. Quando você chega, ou se você já teve esse desprazer, esse dissabor, de tentar confrontar um irmão em amor, uma irmã em amor. Olha, isso está errado, porque a palavra de Deus diz isso. E às vezes você vai extrair até um princípio nos Salmos, por exemplo. Nos profetas. Não precisa nem ser na lei de Moisés. Essa pessoa, ela enche a boca e diz, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Como se não houvesse uma norma para nós obedecermos a Deus dentro da nova aliança. Como se a vida para com Deus não tivesse um parâmetro. Um início, meio e fim, noções claras, direções, preceitos para se aproximar e fazer aquilo que é agradável a Deus. A graça acaba vindo à boca dessa pessoa como se fosse um cheque em branco. Posso fazer porque Deus vê meu coração. Se Deus vê seu coração, e como de fato Ele vê, isso não é algo para você encher a boca e dizer, olha, Deus vê meu coração, porque a pessoa que mais pode te julgar está vendo tudo o que você é. De tudo que você faz. Eu não posso ver o seu coração. Eu não tenho o poder de te perscrutar, ainda que a boca fale do que o coração está cheio, ainda que as obras possam ser uma expressão do que é o nosso centro diante de Deus, mas Deus vê de fato o que está lá. E eu posso dizer que nem sempre o que está lá é bom. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Todas estas coisas vêm para nos lembrar de que o nosso coração não pode deixar por si mesmo. Deve estar sujeito a alguma direção. 3 claros paralelos podem ser traçados entre a visão da antiga aliança e o ensino do Novo Testamento sobre lei e graça. Então, nesse ponto, qual é a chave qual é a luz que tem que acender na sua mente? Você sabe o que é a nova aliança? Quando você veio a Jesus, alguém pregou o evangelho para você e apresentou a sua necessidade de salvação, e você diz, eu creio em Jesus, eu recebo, eu confesso. Você sabe o que está quais são as implicações dessa confissão? Os judeus, eles eram minuciosos no entendimento da aliança. Isso nós devemos reconhecer. Coisa que muitas vezes nós, como igreja, deixamos passar. O que é a nova aliança? Quais são os termos da nova aliança? O que esta nova aliança representa agora e no futuro? Vamos ler, desde o Velho Testamento até o Novo, o que é a nova aliança. Para você entender depois por que entender o papel da lei é importante. Jeremias 31, 31. Jeremias, profeta Jeremias, 31, 31. Um estudo sobre as alianças é muito necessário, mas não vai dar para cobrir. Deus vem a Abraão e faz uma aliança eterna, unilateral, ou seja, um lado se responsabilizou. Nós estamos aqui assinando um termo e eu estou responsável por tudo. Gênesis 15. Abraão vai dormir, o mesmo sono que Deus deu para Adão para tirar Eva da sua costela, é o mesmo sono que Deus deu a Abraão. Ele reparte os animais. Deus passa sozinho dizendo o seguinte, olha,
Aconteça com a pessoa que quebrar essa aliança o mesmo que aconteceu com esses animais partidos. Como Deus passou sozinho ali, ele assumiu para si todo o ônus de carregar aquela aliança. Eu vou te dar um filho, seu nome vai ser grande e vocês vão ter uma terra. Eu estou garantindo isso. E como selo dessa aliança, Deus institui a circuncisão. Gênesis 17. 400 anos depois, nós temos o povo de Israel que está preso no Egito por conta que José é levado ao Egito. Ele é posto como segundo debaixo do faraó, ou o segundo faraó, que podemos dizer. E o povo de Israel vive naquele local. E levantou-se um faraó que não conheceu José. Eles começam a escravizar os judeus, os israelitas. Deus se lembra da aliança que fez com Abraão e vai e liberta o povo. E aquele povo que não sabia quase nada de Deus, ainda que tivesse um conhecimento do Deus de Israel, as parteiras, por exemplo, a mãe de Moisés, confiou ao Senhor o cuidado do filho ao colocá-lo naquele rio. Então nós podemos ver traços disso. Aquele povo precisava ser educado para viver diante de Deus. Eles só conheciam a lei do chicote, lei da sobrevivência, que era a linguagem que eles entendiam como escravos. E eles são levados a um novo contexto que nenhum deles haviam experimentado, que é a liberdade. E Deus, ele traça uma aliança no Sinai. Mas essa aliança não é unilateral. Ela é bilateral. Deus tem responsabilidades com o povo e o povo tem responsabilidades com Deus. Esta é chamada de antiga aliança. A antiga aliança nunca é referida à aliança que Deus fez com Abraão. Essa aliança tinha bênçãos e maldições. Se vocês obedecerem, vocês terão melhor. Se vocês desobedecerem, a praga vai chegar, vocês vão ser expulsos, seus filhos vão morrer, vocês não vão ter paz. E quando Moisés volta do Sinai, e o povo vê os trovões e o fogo, Deus diz assim, olha, que nem um animal pise no monte, porque senão ele vai morrer. O monte é santo. Moisés experimenta ali um jejum sobrenatural, porque ele passa um bom tempo lá em cima, diante de Deus. E quando Moisés vem com as tábuas, um cordeiro é morto. Lembra, as alianças eram seladas com sangue. Um cordeiro é morto e o sangue é jogado sobre o povo e sobre as tábuas. E aquilo é chamado de sangue da aliança. Ou seja, eles selaram um compromisso. Eles selaram um compromisso. Passa-se um tempo, e muito tempo, Israel não consegue cumprir aquela aliança. Israel está perdendo, e perdendo muito. Tanto que quando Jeremias traz essa profecia, eles não estão na terra deles. Eles estão no exílio. Eles estão debaixo do castigo, da maldição de Deus. Mas por causa da aliança com Abraão, Deus fala o seguinte, Gênesis 31. Levítico 31. Jeremias 31, desculpa, irmãos. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque naquele momento, as tribos foram divididas. O filho de Salomão causou a divisão do reino. 10 tribos no norte e 10 tribos no sul. E as tribos do sul eram Benjamim e Judá. E o resto estavam no norte, e elas foram chamadas de Israel, e as do sul foram chamadas de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia os que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Que aliança é essa? Êxodo 20. Não a aliança de Gênesis 15. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu poderia ler o resto, porque dentro dessa
desta aliança firmada tem algo muito específico ao Israel étnico, que este povo nunca deixaria de ser uma nação diante de Deus. Então você vê Israel cercada de inimigos lá, mesmo Israel que está endurecido, cego para Jesus, eles só estão lá por causa dessa aliança. Não é porque eles estão obedecendo, é porque Deus é fiel. Deus é fiel. E a condição é, se a lua parar de funcionar como lua, se o sol parar de funcionar como sol, se as estrelas caírem no firmamento, então Israel nunca mais será uma nação diante de mim. Os astros estão funcionando, então enquanto eles estiverem funcionando, Israel vai continuar do jeito que está lá. E depois Deus vem para tratar com eles. Mas o que nos interessa é que aqui é falado de uma nova aliança. Vamos para Mateus 26, 28. Quando você está em Mateus 26, você está diante do cenário da ceia. Jesus está com os apóstolos. E ali eles estão celebrando a Páscoa, mas também aquilo que é instituído para nós, igreja, como ceia. Que algumas igrejas celebram todo domingo, outras celebram uma vez por mês, e tem igrejas que celebram uma vez por ano, porque a Páscoa acontecia uma vez por ano. Tem que celebrar. A frequência, nós não temos como determinar o mandamento da frequência, nós temos como determinar que é um mandamento celebrar a ceia. E nesse momento da ceia, Jesus diz o seguinte, Mateus 26, 28. Vamos ligar o 27. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o que diz na sua Bíblia? Da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Qual é essa nova aliança que Jesus menciona? E aqui é onde, eu primeiro vou dar um tiro no pé do nosso quintal. Os dispensacionalistas clássicos dizem que existem duas novas alianças, coisa que nós rejeitamos. Não existe duas novas alianças. Uma para a igreja e a nova aliança mencionada para os judeus. Não. O que nós confessamos é que Jesus está fazendo menção ao texto de Jeremias, que acabamos de ler. Que tudo aquilo que Deus prometeu por meio do profeta, o sangue de Cristo é o selo desta aliança. Assim como os animais derramaram sangue, foram derramados sangue de animais quando Deus passou sozinho, fazendo uma aliança com Abraão. Assim como um animal morreu e o sangue foi jogado no povo e sobre as tábuas da lei, esta aliança, as promessas dela serão cumpridas porque um sangue foi derramado e o sangue de Jesus. Quando você crê em Jesus, você faz parte do que Cristo se comprometeu a cumprir, a fazer. Então, infelizmente, o evangelho hoje foi reduzido a crer em Jesus para que você possa ir para o céu. Não. Você crê em Jesus para que você possa se aproximar de Deus e ter um relacionamento com Deus e desfrutar das bênçãos de ter uma aliança com Deus. E esta aliança envolve que o Deus vem e escreve na nossa mente e no nosso coração a sua lei. De mente e de coração nós somos escravos de Deus. A nossa vida muda porque a lei de Deus vem a nós, a vontade de Deus vem a nós. Nós temos um comportamento diferente, um pensamento diferente, um sentimento diferente, porque quando nós cremos em Jesus, nós recebemos isso. Mas a pergunta que nós fazemos aqui agora ainda é essa: qual é essa lei que ele escreve? Qual é essa norma que ele põe em nosso coração? Marcos 14, 24. Nós vamos ler todos os textos da ceia. Marcos 14, 24. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. A gente poderia ler Lucas 20, que é a mesma repetição, mas vamos para 1 Coríntios 11, 25.
1 Coríntios 11, 25. É um texto que alguns já têm até decorado por conta da ceia. 1 Coríntios 11, 25. Diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Toda vez que você toma a ceia, você está fazendo lembrança da nova aliança. O ruim é você não saber o que é a nova aliança. É você vir participar da ceia, tá, eu fiz isso, mas o que é essa nova aliança? O que eu experimento com isso? Segundo os Coríntios 3,16. 3,6, melhor dizendo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 3,6. Vamos ler 3,4 a 6 para entender o contexto. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não porque não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse aqui é um outro texto tirado do contexto muito. Mas o princípio está aqui. Paulo está comparando alianças. Hebreus 8:8. O autor aos Hebreus, nesses dois textos, que ainda nós vamos ler, mais 3 textos em Hebreus, vai repetir o que Jeremias disse. Hebreus 8:8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E versículos 9, 10 e 11, na verdade, até o 13 é uma ipsis literis do que Jeremias disse em Jeremias 31. 9:15 de Hebreus. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E 12:24 de Hebreus. Hebreus 12:24. E a Jesus, o mediador de nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Deu para entender o que é a nova aliança? Ainda que a gente não entrou em todos os termos, o termo que eu quero ressaltar é essa. A nova aliança consiste em uma das cláusulas dela, é que há inscrito em nós que a nossa mente, o que nós pensamos, o que nós sentimos, e esse texto pode ser visto de duas formas. Uma, separadamente, que o entendimento e o sentimento é transformado pela lei, ou que mente e coração são sinônimos para dizer que a totalidade nossa será totalmente marcada pela vontade de Deus. Então, a essa altura, o que você tem que sondar para você mesmo? A sua vida demonstra que estes termos, que a vontade de Deus está sendo cumprida na sua vida? Você está vivendo de acordo ou como Deus se agrada? A vida que você está levando reflete de fato que a sua confissão é verdadeira? Que crer em Jesus está sendo visto por uma vida que agrada a Deus? Ainda que toda a construção teológica até aqui talvez não tenha feito sentido para você, isso daqui tem que fazer sentido. A sua vida expressa o controle de Deus sobre você?
todas as suas ideias são testadas à luz da vontade de Deus, o que você sente que leva ao que você faz é aprovado por Deus, o sermão pode ser resumido nisso. Porque a nossa última parte, aqui eu estou pulando um pedação de novo, senão vocês vão ficar com sono comigo aqui, vai chamar a atenção de como que nós vivemos nessa nova aliança. Qual é o papel que nós desempenhamos aqui? Só uma coisa. As alianças eram arranjos da graça divina, ou seja, Deus chamou Abraão, ele tirou Israel do Egito, ele escolheu Davi. Tudo isso Deus teve a iniciativa. Deus que teve a iniciativa de vir atrás de você. Não foi você que foi atrás de Deus. Por mais que você veio à igreja, que você parou para ouvir, depois de um tempo você vai ter a noção do seguinte: eu não me converti, Deus me converteu. Deus que me achou, não fui eu que encontrei Jesus. Em todos os casos, Deus tomou a iniciativa de salvar o seu povo e criou um relacionamento de comunhão entre eles. As alianças, em segundo lugar, envolviam a lei. Toda aliança tem uma lei de base, tem uma norma, tem um princípio. Abraão foi instruído a andar diante de mim e ser perfeito, Gênesis 17, por exemplo. As alianças criam comunhão entre Deus e o homem, e a aliança, por exemplo, davídica é relacionada ou é comparada ao relacionamento entre um pai e um filho. Em 2 Samuel 7,14, Deus fala: eu serei para ele como um pai e ele será para mim como um filho. Espera-se que o homem, respondendo à graça de Deus, caminhe dentro dessa aliança. A pergunta é: como que o homem responde a essa aliança? Esse é o papel da lei. A lei explica como os homens devem viver e imitar a Deus, ou viver diante dele. A aliança mosaica tinha um conjunto. A nova aliança também tem um conjunto. Então nós não rejeitamos a lei de todo, nós entendemos que há uma nova lei, que há uma nova norma, um novo princípio, que traz do antigo num resumo, mas também é potencializada de uma forma diferente. Enquanto a antiga era totalmente visual, por meio das ordenanças, a nova é por meio do Espírito. Ele trabalha de dentro para fora. Para a gente finalizar, se você está em Hebreus 13, 7. Nós não estamos debaixo da antiga aliança, porque a antiga aliança estava atrelada ao sacerdócio levítico. Nós estamos debaixo de um sacerdócio que não é nem da tribo de Levi, é da casa de Judá. E esse sacerdócio é comparado ao sacerdócio de Melquisedeque. Enquanto na antiga aliança somente os de uma determinada linhagem familiar poderiam ministrar diante de Deus, dentro da nova aliança, todos aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo podem servir a Deus. Por isso é difícil nós fazermos aquilo que Jesus fala aos fariseus: costurar panos velhos nos panos novos, ou o odre novo com uma questão velha. Não é rejeitar e jogar como desprezível o que Deus tem da antiga aliança, mas é reconhecer que, estando debaixo do sacerdócio de Jesus, os termos e a forma não traz nada da antiga. É novo. E aqui no capítulo 13, o autor vai falar o seguinte, no versículo 15. Por meio de Jesus Cristo, pois, é toda a linguagem de sacrifício. Toda a linguagem do Antigo Testamento. Mas a mediação é diferente agora. Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O grande argumento é que Cristo cumpriu todos os ideais consagrados na lei.
Ele cumpriu tudo. E que o seu sumo sacerdócio é superior ao sacerdócio de Arão. Aquilo que nós fazemos para Deus em Cristo é superior ao que era feito para Deus por meio de Levi e os sacerdotes. Seu sacrifício é mais eficaz na purificação do pecado do que o sangue de touros e bodes. Porque quando você se sente culpado ou culpada e você precisa acertar as contas com Deus, que essa é a ideia de expiação. Por que você não vai lá no fundo do seu, vai lá na fazenda e pega um cordeiro, derrama o sangue e diz, agora eu sei que Deus me perdoou? Porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus. E o que ele fez foi de uma vez por todas, não há uma necessidade de repetição. Ao contrário, os ritos do Antigo Testamento não precisam ser mais repetidos, pois o que Jesus fez garantiu o perdão do pecado de uma vez por todas. E o hino que nós temos, de uma vez, ó sim acredita, ó pecador tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Vamos viver de qualquer jeito? Não, porque a nova aliança não deixa. Deus vem e escreve, Ele imprime, Ele marca, de tal modo que nos sentimos incomodados justamente por não cumprir a sua vontade, por não agradá-lo. Mas pode chegar um ponto de se acostumar nisso e aquilo que Paulo fala a Timóteo, a consciência ficar cauterizada. Você não sente mais peso de desobedecer a Deus. Não se sente mais mal em não estar agradando a Deus. Em certo sentido, então, toda lei em Levítico é obsoleta ao cristão. Estamos interessados no sacrifício de Cristo, não no sacrifício de animais. Para a gente concluir, aplicar aqui. E aí, semana que vem o Júnior já vai começar Tiago, e depois no outro domingo nós vamos começar Levítico 1, e se você quiser já ler Levítico, vai lendo para quando nós chegarmos, você já está bem familiarizado. Mas o que nós podemos aplicar aqui para finalizar a nossa introdução às exposições de Levítico? Primeiro, em ambas as partes, quer na antiga ou na nova aliança, fato é que somos chamados a servir a Deus. O que estas alianças estão trabalhando é o seguinte: como é que você se aproxima de Deus? Como é que você pode servir a Ele? Como é que você pode agradar a Deus? Numa época em que tudo mais é voltado de Deus para o homem, em determinados lugares, e é enfatizado o que você pode ter, o que você pode ser, o que você pode ganhar, as alianças biblicamente expostas vão colocar as coisas no devido lugar. A questão é, o que você faz para Deus? Como a sua vida deve ser vivida para Deus? Segunda coisa que nós podemos concluir: o serviço ao Senhor envolve uma oferta de nossas vidas. O texto aos Hebreus vai falar isso, que nós lemos aqui. Saiamos fora da arraial, sirvamos, ofereçamos a Deus ofertas. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não há como pensar em vida cristã sem uma vida de oferta. E eu não estou falando de dinheiro, esquece isso. Sem que a sua vida seja de fato ofertada a Deus. Vivida para Deus. Entregue a Deus. Uma das coisas, só um spoiler, que o primeiro sacrifício vai nos ensinar, que é a oferta de holocaustos, é que Deus ele quer toda a nossa vida. Não partes dela somente. A oferta de holocaustos, a pessoa oferecia um animal todo, e nada ficava para ele, nem para o sacerdote. Tudo era consumido por Deus. Tudo ficava para Deus. A primeira oferta, a primeira coisa que Deus comunica é o seguinte: você que se aproxima, você tem que se aproximar de todo. Você tem que entregar toda a sua vida, não parte delas. Não parte do seu tempo, não parte do seu coração, parte das suas ideias. Tudo é para mim. É a mesma coisa na nova aliança.
Você que quer adorar a Deus por meio de Jesus, isso não haverá de acontecer se a sua vida não for totalmente dada, entregue e consagrada a Deus. E você pode ver isso da forma como você vive no seu dia a dia, e especialmente nos finais de semana, onde o povo de Deus se reúne. O que é prioridade para você? O que é importante para você? O que é mais relevante? O que você busca mais? Nestas coisas você vai refletir de fato se a sua vida foi entregue para Ele ou não. Se foi consagrada para Ele ou não. O texto vai dizer que por meio de Jesus nós podemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. E é uma linguagem litúrgica do Antigo Testamento. As pessoas se aproximavam a Deus, tinham um altar e colocavam ali os seus sacrifícios. Muito mais do que qualquer coisa, o controle da sua vida e a ideia do porquê que você está aqui é onde esse sacrifício tem que chegar. Terceiro, essa entrega e dedicação pessoal sempre terá um custo. Nós estamos numa época, né, que por mais que você ache que não, eu estou imune disso, isso permeia e fica lá no nosso inconsciente e acaba regendo os nossos valores e visão de mundo, onde tudo é feito para ser mais prático possível e que demande menos possível. Para que você sofra o menos possível. Para que tudo seja mais fácil. Nós queremos uma vida fácil, não é? Por isso que você trabalha. Para ter o melhor conforto. Não só para pagar as contas, mas você quer ter uma qualidade de vida. Mas, irmãos, essa entrega e dedicação pessoal sempre vai ter um custo. Que não vai dar para amenizar e facilitar. Se a chegar para servir a Deus, significa que você vai ter que fazer escolhas difíceis. Mas essas escolhas difíceis sempre tem que acertar o alvo, que é a vontade de Deus. Hoje de manhã eu fiz uma pergunta. Quanto de qualquer outra pessoa perto de você depende a sua obediência a Deus? Para você obedecer a Deus, quanto que a sua esposa tem que te ajudar? Seu esposo, seu filho e sua filha? 10%? 50%? A resposta é o quê? Fala, gente. Nada. Para você obedecer a Deus depende só de você. Você não pode jogar para o outro. Eu não vou na igreja porque é isso. Ou eu não vou fazer nada para Deus por causa daquilo. É você e Deus sempre. Porque a porta é estreita e passa um por vez. Não há nada no outro que você possa lançar nas costas dele para justificar a sua desobediência. A sua falta de cumprir os termos da aliança. Não há serviço que venhamos a prestar ao Senhor que fique somente no campo das ideias. Nos aproximar de Deus para adorá-lo sempre envolve pureza, consagração, dedicação e santidade. E estas coisas vão custar. Vão custar o nosso ego, nosso orgulho, que na verdade nós devemos desprezar mesmo. Mas para nos aproximarmos de Deus, estes são os termos. Ou é tudo, ou é nada. Ou você se entregou para Jesus de fato, se entregou para Deus, ou a sua confissão não vale nada, se a sua vida não expressa essa total consagração a Deus. Se você está debaixo do sangue da nova aliança, significa que há algo de Deus no seu coração e na sua mente, que como uma goteira vai ficar te incomodando enquanto você não alinhar a sua vida à vontade dele. Mas se você está totalmente bem com uma vida desalinhada à vontade de Deus, é do evangelho que você precisa, e não saber o que da lei você tem que cumprir ou não. Você precisa de salvação. Você precisa de novo nascimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa clamar pelo sangue de Jesus para ser aceito diante de Deus. Não é uma vida de perfeição que está sendo enfatizada, mas é a
constatação de que Jesus de fato chegou até você. É uma vida de obediência. É um desejo por obedecê-lo de fato. É uma tristeza por não obedecê-lo. É um grande ímpeto de, Senhor, como posso ser útil a Ti? Como posso lhe agradar de fato? Levítico, por mais que nós não estejamos sob as ordenanças e os pormenores do que nós vamos ver em Levítico, há muito sobre como viver com Deus que nós vamos extrair desse livro. O que Deus espera do seu povo em qualquer época? Como que nós vamos nos aproximar dele por meio de Jesus? Quais são as demandas? E é isso que nós vamos ver estudando Levítico e depois Hebreus. Vamos orar. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Não é uma religião que anunciamos. Não é um sistema de regras em que há uma adequação externa para tentar acomodar ou acalmar um coração inquieto para se sentir satisfeito pela mera observância. Nós anunciamos a Jesus, o Deus vivo, por meio de quem temos vida e aceitação diante de Ti, ó Pai. Que a nossa vida de fato seja agradável diante do Senhor. Não conformando e não meramente aceitando as ideias, mas sondando se de fato temos vivido como povo de Deus, sendo marcados e distintos dos demais que ainda não conhecem ao Senhor. Enquanto na antiga aliança tudo estava relacionado àqueles ritos e à forma externa de convivência ou de vivência, na nova aliança o que nos distingue dos demais é a presença de Jesus e a semelhança com Ele. E não há rito, e não há norma, e não há religião que possa produzir o que só o Teu Espírito produz em nós. Semelhança com Jesus. Que essa noite nós possamos sondar o nosso coração e respondermos com sinceridade diante do Senhor. Cristo tem sido visto em nós, Cristo tem sido visto em mim. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.